Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, a gente vai resolver agora a questão 86 da FUVEST 2007, que é uma questão de biologia, e traz pra gente o seguinte enunciado. Existe um produto que, aplicado nas folhas das plantas, promove o fechamento dos estômatos, diminuindo a perda de água. Como consequência imediata do fechamento dos estômatos, e aí ele traz pra gente 4 afirmativas e quer saber quais afirmativas estão corretas. Então vamos lá. Ele quer saber, então vamos lá, afirmativa 1, ele diz que o transporte de seiva bruta é prejudicado. O que vai acontecer então? Olha lá. Lembra que o transporte de seiva bruta ele acontece por uma série de mecanismos. Um deles, muito importante, é o seguinte, a árvore está aqui, né? É um carreamento que ocorre por sucção da copa. Lembram disso? Então, conforme a planta transpira, ela vai perdendo água aqui para cima, vai transpirando e a água vai indo embora. Conforme essa água vai indo embora, ela vai puxando a água que está dentro do xilema aqui, olha lá. E vai carregando essa água e vai auxiliando a absorção de água pela raiz. Então a transpiração ela tem um papel fundamental no carregamento de seiva bruta, no carregamento de água e sais minerais pelo xilema. Se eu fecho os estômatos, eu estou bloqueando grande parte dessa transpiração vegetal. Se eu bloqueio grande parte dessa transpiração vegetal, logo eu prejudico a sucção dessa água, prejudico o transporte de água e sais minerais, prejudico o transporte de seiva bruta, logo a afirmativa 1 está correta. Se a afirmativa 1 está correta, logo a gente pode dizer que a alternativa D, que não tem 1 na resposta, e a alternativa E, que não tem 1 na resposta, estão erradas. Por que eu faço isso de ir cortando as alternativas já quando eu sei, por exemplo, uma única afirmativa? Porque se eu não souber mais nada na hora da prova, eu só sei essa, eu eliminei 2 alternativas erradas e a minha probabilidade de acertar essa questão no chute aumentou significativamente, tudo bem? Só para vocês me acompanharem. Então vamos ler a afirmativa 2. Ele diz que com o fechamento dos estômatos, a planta deixa de absorver luz. E aí a gente vai lembrar que a absorção luminosa se dá pelos cloroplastos, que estão lá dentro das folhas, principalmente, e não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver com a abertura e fechamento dos estômatos. Lembra que os estômatos, então são aquelas estruturas que são nesse formatinho aqui de, vamos ver se eu consigo desenhar, mais ou menos de 2 feijões, que de acordo com o turgor dessas 2 células, eles vão abrir ou fechar. Quando as células estão mais túrgidas, ou seja, mais cheias de água, o estômato essas células vão aqui, vão para cá e para cá, abrindo esse orifício do estômato, facilitando o quê? A perda de água e as trocas gasosas. Então, o estômato vai regular essa relação entre transpiração e a respiração. Vai facilitar a troca de gás, mas ao mesmo tempo facilita a perda de água por transpiração. Tando essa célula com uma quantidade suficiente, tando essa planta com uma quantidade suficiente de água, perder água por transpiração não vai ser um grande problema. Então os estômatos se abrem, ajudam essa água a ser perdida na transpiração e, consequentemente, ajudar no transporte de seiva bruta e, além disso, ainda facilitam as trocas gasosas. Mas isso nada tem a ver com a absorção de luz. A planta continua absorvendo luz independentemente da abertura ou fechamento dos estômatos. Então, a afirmativa 2 está incorreta. A afirmativa 2 estando incorreta, então, a gente pode eliminar a alternativa A, que diz pra gente que a alternativa 2 está correta. Tudo bem? A afirmativa 3 diz o seguinte: a entrada de ar atmosférico e a saída de gás carbônico são
prejudicadas com esse fechamento dos estômatos. E é o que eu acabei de dizer para vocês, lembra? Quando os estômatos abrem, as trocas gasosas e a transpiração é facilitada. Quando os estômatos se fecham, a gente dificulta as trocas gasosas, dificulta a transpiração. Então, a entrada de ar atmosférico e a saída de CO2 são, sim, prejudicadas com o fechamento dos estômatos. A afirmativa 3 está correta, então a gente pode eliminar a alternativa C. Eliminando a alternativa C, ficamos só com a B. E descobrimos, consequentemente, que a afirmativa 4 está incorreta. Vamos dar uma lidinha só para confirmar aquilo que a gente está dizendo. Então, ela fala na afirmativa 4 que a planta deixa de respirar e de fazer fotossíntese. Se esse estômato fechado deixar a planta sem respirar e sem fazer fotossíntese, esse estômato fechado mataria a planta, não é verdade? Mas isso não acontece porque existe uma permeabilidade que ocorre aos gases por fora dos estômatos. Então, uma certa quantidade de gás pode passar por fora dos estômatos e permitir que essa planta respire, pelo menos num nível basal. É claro que a abertura dos estômatos vai aumentar essa troca gasosa, mas o fechamento dos estômatos não bloqueia absolutamente a troca de gases. E como não bloqueia absolutamente a troca de gases e não bloqueia de forma alguma a absorção de luz, a fotossíntese não fica abolida, que o que ele está dizendo aqui, na verdade, é deixa de respirar. A respiração pode diminuir, mas de forma alguma fica abolida. Então, realmente, essa afirmação está incorreta. A nossa alternativa correta, então, a alternativa B.